Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre a Lei 23.197, né, que instituiu o Plano Estadual de Educação no Estado de Minas Gerais, tá? Antes da gente passar para as diretrizes, eu vou ler todas as diretrizes, tá? Vou parar para poder explicar alguns incisos. Os incisos estão bem fáceis de entendimento, mas em alguns eu vou estar parando para poder estar discutindo com vocês. Bom, gente, o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, né, instituído aí pela Lei 23.197, né, ele foi instituído em 2018. E vocês são lembrados que o Plano Nacional de Educação, ele foi instituído em 2014, e ele deu, né, que era a Lei 13.007. Aí, o que que aconteceu? Nessa lei, quando publicou a lei, eh, no Plano Nacional de Educação, ele dava aos estados, né, 1 ano para poder ou criar os seus planos estaduais de educação, ou então se adequar, né, caso já tinha algum plano em andamento, se adequar à nova lei. E foi o que aconteceu com o estado de Minas Gerais, né. É por isso que, apesar do Plano Nacional de Educação ser publicado em 2014 e ter dado 1 ano para que os estados se adequassem o seu plano ou criasse o outro, o estado de Minas Gerais, como ele já estava com um plano, né, já em andamento, ele só publicou, ele fez os ajustes aí no seu Plano Estadual de Educação em 2018, através da Lei 23.197, da qual nós vamos estudar agora. Bom, dito isso, né, eu vou estar lendo para vocês as diretrizes do Plano Estadual de Educação, né? Quais são os incisos aí que vai nortear, né, as diretrizes, as metas e estratégia aí do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais. Lembrando que cada estado e o Distrito Federal tem o seu Plano Estadual de Educação. Bom, quais são as diretrizes do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais? 1. A universalização do direito à educação, ou seja, a educação é para todos. A universalização da plena alfabetização, né, e acho que essa diretriz foi posta no plano, porque, apesar, né, dos nossos estudantes, frequentarem a escola regular, muitos, né, eram considerados como os analfabetos funcionais. Às vezes lia e não interpretava, né, por isso que o inciso 2, né, tem como diretriz aí do Plano Estadual de Educação a universalização da plena alfabetização, ou seja, todos os estudantes que, passam pela escola, né, eles têm que sair letrado, né, lendo, interpretando, né, dando conta aí de resolver, né, tanto aí as questões, né, o letramento matemático também, não só o letramento em língua portuguesa, mas também o letramento em matemática, ou seja, ele sair, né, um cidadão, de fato alfabetizado. 3, a melhoria da qualidade da educação, essa diretriz aí, ela também, né, vocês estão lembrados que ela está lá no Plano Nacional de Educação, ela aparece lá. A valorização dos profissionais de educação, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que é valorização dos profissionais, tá bom? Não é dos professores só não. Então, se cair lá na prova de vocês falando que é a valorização dos professores, está errado. É valorização dos profissionais de educação. Então, aqui está englobando todo mundo. Pessoal do magistério, o pessoal do administrativo. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. A gente tem visto aí, né, dentro das escolas aí, do estado de Minas Gerais, né,
várias ações aí nesse sentido. Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela tem publicado aí bastante ações, né, para que a escola desenvolva aí, dentro do ambiente educacional, de modo aí a erradicar de vez, né, toda forma de discriminação aí entre os nossos estudantes. 6, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, claro, né? Para que todos os cidadãos se sintam aí respeitados, se sintam aí com segurança, né? Então, a sociedade ela tem que ser construída com base aí nos valores morais e éticos, não é mesmo? 7, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. A gente também tem visto aí várias ações nesse sentido. Em Minas Gerais, por exemplo, né, o diretor da escola, ele é escolhido aí, né, através de votação, ou seja, a comunidade aí é que decide quem que vai ser o diretor da escola. Então, tá, isso daí é uma forma, né, de, de mostrar, de eh, gerir, né, a escola, né, através da gestão democrática. Vocês viram também que na LDB nós discutimos isso, né? Isso, a gestão democrática é uma obrigatoriedade da educação pública. Eu frisei bastante que a educação privada, ela não é obrigatória, mas ela não está impedida de também gerir a sua, a sua unidade escolar aí, né, se pautando aí da gestão democrática, mas obrigatoriedade mesmo é só na escola pública, né, seja ela estadual, municipal ou federal. 8, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica, valorizando e respeitando a diversidade regional e os princípios da sustentabilidade socioambiental. Bom, nada mais que justo, né? Respeitar aí a diversidade cultural, né, de cada região, né? Às vezes, o que funciona em determinada região funciona para outra. Então, é por isso, né, que a nossa educação também ela tem que ser organizada aí de forma a respeitar, né, a cultura aí de cada região. A realização de investimentos públicos em educação que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade. Claro, né? Não existe, não tem como ter uma educação de qualidade sem investimentos aí, né? Vindo do poder público. O respeito aos direitos humanos e ao combate ao preconceito e à violência no ambiente escolar. Não tem como uma sociedade aí se pautar em valores morais e éticos, sem estar trabalhando aí com os nossos estudantes, né, todas as formas de combate ao preconceito, né, e à violência aí dentro do ambiente escolar. Na execução deste Plano Estadual de Educação, o Estado promoverá políticas de atenção integral ao estudante e de prevenção à evasão escolar motivada por preconceito ou qualquer forma de discriminação. Então, não é justo, né, que um aluno tenha que sair da escola porque ele não está sendo respeitado, ele está passando por alguma situação tão degradante, tão humilhante, tão prejudicial, né, ao seu psicológico que eles tenham que sair da escola. Então, isso daí não é, né, admissível aí dentro do ambiente escolar. As avaliações deste Plano Estadual de Educação serão realizadas com periodicidade máxima de 2 anos. Então, nós estamos vendo aqui que o Plano Estadual de Educação ele é dinâmico, né? A partir dessa avaliação é que a comissão aí vai verificar, decidir se ele precisa aí de algum ajuste, né, até o final aí da sua vigência.
O Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando o alcance das metas e a implementação das estratégias desse PE. Isso também, né, a gente vê que isso está posto na LDB. Tem que haver essa colaboração entre os entes federativos, né, visando um bem maior, né, a qualidade da educação de nossos estudantes. Então, para que as metas do Plano Nacional de Educação sejam cumpridas, a do Estado também tem que ser e a do município também, né. Nós vimos aí que as metas dos 3 entes federativos, as metas postas nos planos dos 3 entes federativos, elas têm que estar em consonância, não pode eh, o Plano Nacional de Educação está visando uma coisa, ter uma diretriz, e talvez o plano do Estado, né, ter um outro caminho totalmente diferente. Não, eles têm que estar em consonância, tem que haver aí um elo, né, entre tanto o Plano Nacional de Educação, o do Estado com o município. Então, todo mundo tem que estar em consonância com o outro. Caberá ao poder público estadual e ao municipal, no âmbito de sua competência em matéria de educação, a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PF. Foi o que eu acabei de falar. Então, se um ente federativo cooperar com o outro, é claro que as metas, né, postas aí nos 3 planos, todas vão ser cumpridas. Por quê? Porque o município vai ter em consonância com o Plano Estadual de Educação, e o Plano Estadual de Educação, da mesma forma, em consonância aí com o Plano Nacional de Educação. Então, havendo aí, eh, essa consonância entre um plano e outro, né, a hora que cumprir a meta de um determinado ente federativo, do outro também, com certeza aí, né, já vai estar, conseguindo alcançar aí as suas metas. O Estado criará mecanismo para monitoramento e para as avaliações do cumprimento das metas desse PE, de forma articulada ao acompanhamento da execução do Plano Nacional de Educação. No momento atual, né, o CONAI já está aí promovendo as audiências, de modo aí a estar avaliando, né, as metas postas no Plano Nacional de Educação. Da mesma forma, o Estado também vai criar aí mecanismo para esse monitoramento, para poder verificar se as metas que foram postas no Plano Estadual de Educação estão sendo cumpridas. Será que vai precisar de ajuste? Se precisar, isso também, os órgãos que são responsáveis por estar fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento, né, vai propor aí alguns ajustes, de modo que aquelas diretrizes postas no plano sejam, né, de fato aí, eh, conse leve, né, aqui para que as metas sejam cumpridas. Será criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento, né, conjunto, ó, de ações em prol da educação nos termos do regulamento. Foi o que eu acabei de falar, né. Então tem que haver essa colaboração aí, de modo aí que as metas postas nos planos, né, nos seus respectivos planos sejam de fato cumpridas. Eh Para que as metas postas no Plano Estadual de Educação, né, sejam de fato cumpridas, precisa de recurso financeiro. Então, o Estado, aí, na hora que estiver já executando, né, o seu plano anual, né, com as suas diretrizes aí orçamentárias, tem que deixar lá recurso financeiro suficiente, de modo aí a permitir, né, que as metas postas no plano sejam, cumpridas, né. A gente sabe aí que não tem como, né, as metas serem cumpridas se não houver recurso financeiro. E se o Estado já não prevê isso, né, já não, pensar, já não deixar o recurso, para o ano seguinte, porque geralmente o plano ele é feito o plano financeiro do Estado ele é feito em um ano antes, né, então ele já tem que prever aí
para que de fato as metas, né, possam ser, cumpridas, né. Ao final de cada 6 do último ano da vigência do plano, né, então, ou seja, faltando 6 meses para o plano, né, terminar aí com a sua vigência, né, o poder executivo tem que encaminhar para a Assembleia Legislativa já um projeto do novo plano, né, que passa a vigorar assim que esse outro, né, terminar aí a sua vigência. Então ele tem aí esse prazo aí para estar encaminhando, um projeto de lei, né, no qual vai estar aí as diretrizes, as metas, né, para o próximo plano de estadual de educação, que vai aí vigorar por mais 10 anos. O Estado, né, instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, no prazo de 2 anos contado da data de publicação dessa lei. Aí nós temos, igual como eu já falei com vocês, né, os diretores das escolas sendo escolhido aí através de votação, ou seja, a comunidade é quem decide quem será o gestor daquela escola. Então, nada mais democrático que isso, né? Funciona aí como a escolha, né, dos membros, né, dos governantes aí do poder executivo. O Estado realizará conferências estaduais de educação em atendimento ao disposto no artigo 6º, da Lei Federal 13.005 de 2014, com os seguintes objetivos. Ah, gente, eu falei para vocês 13.007, é 13.005, tá? De 2014, com os seguintes objetivos: 1, avaliar a execução do Plano Nacional de Educação, propor eventuais adequações a este plano e subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação para o decênio subsequente. Então, está aqui. E qual que é o objetivo, pessoal, de haver, né? Por que será que o Estado tem que avaliar o Plano Nacional de Educação? Foi como eu falei para vocês, o Plano Estadual de Educação não tem que estar em consonância com o Plano Nacional de Educação? Então o Estado tem sim que avaliar, né, como que anda a execução das metas postas no Plano Nacional de Educação, para ele o quê? Se adequar aí também. Então, ele precisa de saber como que anda o cumprimento das metas, houve algum ajuste, precisou de fazer aí alguma adequação? Se assim foi feito, o Estado também, né, precisará de fazer as adequações no Plano Estadual de Educação, né. Então, por isso que tem que haver quem tem que avaliar essa execução aí do Plano Nacional de Educação. Propor eventuais adequações, né, se for necessário, lógico, e subsidiar a elaboração do plano estadual para o decênio, subsequente, ou seja, né, o novo plano que vai vigorar aí por mais 10 anos. Então é isso que eu tinha para falar com vocês a respeito do Plano Estadual de Educação. Nós já discutimos aí o Plano Nacional de Educação, né, então vocês viram que as diretrizes elas são bem parecidas, né, lógico, né, como eu falei o tempo inteiro e repeti várias vezes, um documento tem que estar consoante com o outro, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, até a próxima aula.